Boa noite, pessoal. Aqui estamos para fazer mais uma live do Departamento Carioca. Boa noite. Boa noite. A gente está quase na hora do início da live. Bem-vindo, gente. Já começa. Estou aguardando o Daniel para a gente iniciar. Boa noite aos meus colegas de departamento, Jéssica. Oi, Daniel. Boa noite, tudo bem, Eusébio? Boa noite, Daniel. Finalmente nos falando aqui. Prazer te Finalmente. ver, poder trocar essa ideia contigo. O prazer é todo meu. Agradecer Perfeito, Daniel. o convite e parabenizar a iniciativa, né, do Departamento Carioca. Muito bacana mesmo. Essas lives são muito instrutivas, né, para o pessoal que gosta da raça, Sim, né? Muito sim, bacana. exatamente. Eu chamo a atenção assim, para o bom trabalho que o departamento vem fazendo, pelo seguinte, afora essa live, já teve uma live a respeito de comportamento com a Jéssica Raira, e tem se montado um corpo de informações no Instagram do Departamento Carioca, que vai ser muito útil para muito tutor, muita gente que está iniciando, e até para quem eventualmente pense em iniciar a criação, qualquer coisa do tipo. Está bem informativo mesmo. E a gente está dando seguimento aqui justamente nesse propósito, de informar bem. A gente tem procurado pessoas assim muito bem qualificadas para falar a respeito dos temas que a gente tem escolhido, e você é uma delas. Muito bem-vindo. Obrigado. Agradeço. Fico feliz. É um Daniel, prazer. é um prazer, todo nosso. Daniel, vê só, a gente trocou uma ideia a respeito de como a gente começaria e coisa e tal. Aí algo que eu acho bastante importante, eu já tinha te falado, é a gente falar a respeito, assim, você falar a respeito do teu período, assim, do teu tempo de experiência na sinofilia e tudo mais. Falar a respeito do teu trabalho, eu acho que é muito importante para o pessoal tanto te conhecer quanto saber a quem poderia recorrer para buscar situações em que precise fazer o pelo de um cão, precise apresentar um cão, porque você é handler também, né? Eu acho que Sim. é importante isso. Fica à vontade. Eu comecei faz mais ou menos uns 30 anos que eu estou na sinofilia, né? E comecei com um banho e tosa. Era um público diferente, né? Era uma proposta diferente, mas comecei com banho e tosa. E aí o banho e tosa eu achei que ficou um pouco pequeno, sabe? Eu queria expandir, mas nessa época pouca gente sabe. A primeira raça que eu criei na minha vida foi Scottish Terrier. E tive, tive duas ninhadas, não foi nenhum canil profissional, mas eu já era apaixonado pela raça e já fazia hand stripping nessa época também, numa época que quase ninguém fazia. Não era, era mais o pessoal de disposição mesmo, né? Aí comecei a Sim, procurar alguns profissionais para me especializar, trabalhei com Vânia Bren, na época fui até o canil do Daniel Bren também para aprender alguma coisa e fui desenvolvendo, né, a técnica. Até que eu decidi trabalhar com cães de exposição. Aí mudei completamente o meu foco, né? Mas sempre mexendo com pelo duro. Eu não me lembro de uma época que eu comecei a trabalhar com cães que eu não tive algum pelo duro na minha vida. Eu não consigo lembrar disso. entendi. Que legal, que legal. Algo assim que eu acho que seria interessante para o pessoal é meio que fazer uma retrospectiva assim do que foi a história do stripping, assim, se tu puder falar um pouco, eu acho que seria interessante para o pessoal ir se situando antes da gente entrar propriamente dito no hand stripping mesmo. Tá, então assim, hoje o hand stripping pode ser, a gente pode dizer que foi dividido em algumas categorias. O hand stripping propriamente dito, né, o processo mecânico de você usar a tua mão e o instrumento, ou só a mão, tá? O carding, que seria, hoje assim, eu vejo bastante banho-tosa as pessoas se especializando dentro de uma modalidade que cabe todas, na verdade. Então assim, se você faz uma dessas modalidades, você está fazendo hand stripping de qualquer maneira, né? Então, o carding é usado mais para uma remoção de subpelo, que seria não seria realmente você arrancar todo o pelo, seria mais uma remoção de subpelo.
A parte de scissoring, que teria também uma parte de alguns, que seria tesoura, alguns retoques, pezinho, alguma coisa assim. A parte de clipping também, né, que se usa, parte de barriga, genitália. Eu faço orelha, o flat work, que são as partes de garganta, orelha e a parte posterior, em volta do ânus, tudo com a mão. Eu não uso faca nem tesoura, desculpa, não uso máquina e nem tesoura. Eu prefiro o processo natural, Perfeito, tá? Então, perfeito, perfeito. o hand stripping tem algumas teorias, né, da história. Uma que eu gosto, que eu acho bem plausível, é que antigamente os cães foram criados, esses cães de pelo duro foram criados para caça, para função, né? Então eles tinham uma função e os criadores foram desenvolvendo alguns exemplares com pelo duro, justamente para função, para proteger de uma caça raposa. E os cachorros realmente tinham vida de cachorro, né? Era aquela coisa de Sim, caçar sim. e pouco se importava com a aparência. Não existia uma estética quando começou com essa história. Alguns criadores começaram a notar que os cães faziam um processo de troca natural, dentro de uma toca mesmo, né? Uhum. Ou se enroscando em galhos de árvore, passando por Perfeito. baixo de alguma coisa, ou até a própria presa que eles caçavam, naquela batalha onde era arrancado aquele pelo, eles notavam que queria ser um pelo duro. Por volta de 1800, mais ou menos, na Grã-Bretanha, começou o esporte de exposição. Foi até uma contradição, uma briga, não uma briga, mas no bom sentido, dos criadores, dos caçadores raiz, eram contra você colocar linhas nos cães. E os criadores foram desenvolvendo essa sintonia fina, né, de conseguir colocar as linhas certas nos lugares certos e melhorar e realçar as qualidades dos cães. Começaram a pensar em algum padrão, né? E o hand strip começou a ter um processo, um caráter mais estético, né? A partir dessa Entendi, época, né? entendi. Então, essa, na verdade, é a história que eu mais gosto, né? A observação natural dos criadores, né? Que o cão saía para campo, caçava, e onde era retirado esse pelo de uma maneira natural, só do cachorro passar por baixo de alguma coisa, ou mesmo uma caça conseguir tirar, né, o pelo em algum determinado momento, esse pelo voltar um pouco mais duro, eu prefiro acreditar nessa ideia. Eu acho uma ideia legal. Entendi. Ô, Daniel, me diz uma coisa, assim, os cães hoje em dia que são preparados para pista, para competições, exposições e tal, assim, falando de uma maneira bem didática para quem está assistindo a gente, eles seguem um padrão, então, um pouco ou bastante diferente dos cães que se embrenhavam nas tocas para caçar, os cães que saíam para buscar uma presa, porque eu penso que uma parte que tinha bastante contato nesse primeiro momento, onde os cães eram mais rústicos, como você fez referência e tal, era justamente as patas. As patas certamente sofriam, digamos assim, um arranque de pelo muito maior do que hoje em dia com cães que são preparados, meio que conservando um pouco essas áreas, sabe? Tu podia falar um pouco a respeito? Eu acho, hoje é um caráter estético, né? Até assim, se você for pensar em função, seria muito melhor falar em função um cachorro com a parte de flatwork, a parte de orelha com mais pelo do que menos pelo, né? Então, assim, a caça teria uma distância entre pele e pelo, né? Nem sempre a caça iria direto. O pelo dos cães europeus, onde o frio é mais intenso, é mais denso a pelagem, né? Você tem Sim, uma incidência um pouco maior de subpelo, tá? Então, nessa parte, era uma parte funcional o pelo. Hoje é mais perfeito. estética, tá? Hoje eu encaro como mais estética. O cachorro que faz função, eu tenho alguns cães que são bons caçadores aqui, e esses cães a gente prefere, se precisar caçar alguma coisa, eu prefiro que ele tenha mais pelo, né? Então, pensando na Entendi. função, né? Geralmente, assim, como você falou, as partes mais arrancadas eram onde o cachorro entrava, que era a parte de cara, né? Por isso que Sim, precisava também de um pelo duro, né? Na sobrancelha, a parte de focinho,
né? O Scottish, que tinha os pelos na orelha para proteger também. Então, todos os cães, nessa época, era mais funcional. Hoje eu acho que é mais estético, né? Tem um Entendi. caráter mais estético, tá? Entendi. Funciona também, né? Mas é mais estético, tá? Eu Entendi. acho que até, assim, por exemplo, comprimento de pelo, eu vejo muito cachorro em pista hoje com comprimento de pelo. Se você pensar em função, não seria ideal, né? Nem muito e nem pouco pelo. Você tem que achar o equilíbrio para pensar em função e estética também. Perfeito. Eu acho que é como o Alexandre, nosso colega de departamento, falou agora, do Jack King of Mountain, e a Gabriela de Jack Test, que falou também. Pensando a respeito de como preservar o pelo, eu acho que deixar o pelo grande, como muita gente pensa e coisa e tal, acaba perdendo algumas características que são interessantes que se Uhum. mantêm, que só através do handshake. Aí eu acho que isso daí já podia jogar a gente direto para, digamos assim, uma primeira pergunta propriamente dita, que seria mais ou menos te pedir para falar a respeito do hand stripping, a respeito de técnicas, em que consiste, e, enfim, fica à vontade. Tá, então, assim, o hand stripping, fala de uma maneira mais tranquila, assim, é o processo de você arrancar o pelo, tá? Traduzindo, hand, mão, stripping, você arrancar, arrancando o pelo. Então, seria arrancando o Perfeito. pelo. Você pode fazer isso em algumas... Eu, por exemplo, vou falar da minha experiência, do que eu gosto de fazer, o que funciona para mim, né? Cada um tem um gosto, cada um usa uma ferramenta. Eu gosto de usar a parte que a gente chama de plucking, que seria arrancar e fazer o formato de bota, de cara. Eu gosto de fazer com a mão. Não uso instrumento. Perfeito. É só o Perfeito. dedo, só os dois dedos e pronto. Agora, algumas partes do corpo, a gente usa algumas ferramentas, né, que a gente chama ou de faca de stripping, ou de... Eu até separei aqui umas facas aqui para a gente ir mostrando. Então, em alguns momentos, eu vou usando ferramentas diferentes. Por exemplo, no manto, eu uso uma faca, a parte lateral eu uso outra, a parte de flat work, que eu preciso de um pelo, pensando em estética, né, não função, mas um pelo um pouco mais curto, eu uso uma faca para que eu consigo retirar mais esse pelo. Tá? Pedra Entendi. vulcânica, como o Alexandre falou ali, pedra, tem o pessoal, alguns usam reiki, para mim é muito, o reiki tem que ser moderado, tá? Hoje se criou muito conceito, eu vejo bastante isso em pet shop, vejo muita live do pessoal comentando também, que tem que tirar o subpelo, tem que tirar o subpelo. O subpelo tem que ser tirado moderadamente. Tá? É a Perfeito. primeira proteção de pele de corpo e pele do cachorro. Né? Então você não pode arrancar todo aquele subpelo igual o pessoal faz exagerado, ainda postam aquelas fotos com aquela bola de subpelo, Sim, orgulhoso. sim. Não, mas você tem que fazer de uma maneira moderada, né? Entendi. Ô, Daniel, faz uma distinção para o pessoal que está assistindo a gente do que seria o pelo, do que seria o subpelo, que eu acho que é importante. Eu acho que algumas pessoas ficam um pouco confusas. Deve ter uma pelagem que é mais lanosa, outra que é mais resistente, mais consistente, assim, mais grossa. Fala um pouco a respeito, por favor. O subpelo é a parte, como você disse, mais lanosa do pelo, tá? O subpelo é a primeira camada de proteção, tá, da pele dos cães, tá? Então, assim, quando você tira esse pelo lanoso, o pessoal tem muita mania de falar assim, o pelo, eu vou retirar o subpelo para parar de cair pelo. Não vai parar de cair pelo. Você vai Perfeito. produzir mais subpelo, que você vai mandar uma informação para o corpo. Tem alguma coisa errada aí. A gente precisa de mais proteção. O organismo, que é perfeito, né? Ele vai mandar mais informação. Eu preciso de mais subpelo, que é aquele pelo fininho, geralmente de cor diferente do pelo primário, tá? Sim, O pelo em si é um pelo mais... Como a gente está falando de hand stripping, então vamos falar de pelo duro, né? Então o pelo duro, ele é um pelo é um pelo de textura áspera, tá? Você tem um pelo duro que pode ser pelo duro ao toque, e pode ser o pelo duro que seria mais uma textura áspera, e tem o pelo duro entendi. propriamente dito, que são os cães de pelagem mais de arame, né? Que já é visível, já é a olho nu que você consegue distinguir esse pelo. Tá? Algumas raças, fora os terriers, também se faz o hand stripping, também tem, todos têm pelo sob pelo,
tá? Que você faz esse processo. Então, o subpelo é tão importante quanto o pelo, tá? Então, numa remoção de subpelo, você tem que tomar muito cuidado para não tirar demais, tá? Hoje, o carding, que está na moda, o pessoal coloca, faça o carding num pet shop, faça o carding não sei onde, vai lá, acaba com todo o subpelo do cachorro, tá? Então, assim, você está fazendo um processo que seria ideal para as raças, para a saúde de pele e pelo, né? Saúde do animal em geral, mas está exagerando ali na dose, entendeu? Então tem que entender esse equilíbrio do pelo e do subpelo. Entendi. Tudo assim dentro do que for moderado, né? Nada em Exatamente. exagero. Exatamente. Retomando algo que tu falaste um pouco atrás, eu noto que os cães que têm a pelagem mais densa, em termos de subpelo mesmo, propriamente dito, dos meus cães de minha criação, não, perdão, de minha criação não, dos que eu trouxe de fora, são justamente de locais onde eles precisavam, digamos assim, de uma proteção térmica, sabe? De ter situações de frio extremo, e coisa e tal, eles são muito cheios, mas muito cheios de subpelo, É. sabe? Aí é importante prestar atenção nisso que tu está dizendo, justamente pelo fato de que se você vai fazer o carding, que como você falou, até onde eu entendo, o carding é justamente a remoção do subpelo, Uhum. né? Aquela técnica de remoção propriamente de subpelo. Tem como a gente perceber, ou pelo menos dar algum parâmetro, ou seria mais indicado para as pessoas que pensam em fazer o carding? Tu indicaria que procurasse uma pessoa que já entende bastante, ou, a grosso modo, é algo que a pessoa possa observar e fazer moderadamente de início em casa, para ir se familiarizando ou coisa do tipo? Eu sempre... eu sou da opinião que cada um no seu quadrado, né? Eu acho isso muito importante. Hoje em dia, o hand strip ele pode tanto ajudar... Hoje tem muita gente que faz uma técnica mista, tá? E diz que é hand stripping. Hand stripping, gente, é o trabalho manual, tá? Não é um trabalho que você consegue fazer em 10 minutos, em meia hora, em Exato, 40 minutos, feito exato. através ou das mãos livres ou da mão com auxílio de algum instrumento, tá? Quando você usa máquina, é um serviço de clipping, não é hand stripping. Quando você usa tesoura, não é hand stripping. Como eu disse, tesoura, acabamento às vezes do pezinho, que eu gosto pessoalmente de fazer com a mão, tá? Eu acho que fica um acabamento Exato. melhor. Sim, E dá uma aparência mais rústica, tá? Um terrier não pode ter uma aparência fofinha, fluffyzinha. E o Jack, na teoria, na teoria não, no padrão e no que a raça foi padrão. desenvolvida, é um cão rústico, ele tem que ter uma aparência rústica. Ele não pode ser polido como um poodle, por exemplo, né? Exato. Então esqueça essa ideia de tesoura, máquina. Então, assim, vai procurar um profissional, procura alguém qualificado. Se a pessoa tem algum instrumento em casa e gosta de fazer, faça moderadamente. Eu recomendo assim, ó. Quanto que eu tenho que tirar do subpelo? Depende muito da frequência. O que muda? Como você mencionou muito bem, a relação de clima. Por exemplo, aqui no sul, aqui onde eu moro, por exemplo, é um pouco mais frio do que até em Curitiba. Sim. Então eu tenho uma produção de subpelo maior, eu tenho um crescimento de pelo maior. Uma região mais quente, a produção é menor, tá? Mas mesmo sendo menor a produção, o cachorro ainda precisa do pelo e do subpelo de uma quantidade boa, porque é um regulador térmico do corpo, né? Seria o isolante, tanto para o calor quanto para o frio, tá? Então, quanto que eu tiraria? Eu calculo mais ou menos assim, ó, de um volume ideal do cachorro, de 5 a 10% do volume total por semana, mais ou menos. Tá? Aí, Entendi. assim, se o cachorro está caindo mais do que isso, é bom sempre identificar se existe algum fator externo. Tá? Alimentação, uma deficiência vitamínica, ou geralmente assim, alterações de ambiente, procurar enxergar isso no panorama grande, sabe como? Né? Então, Entendi, de entendi. 5 a 10% eu recomendaria tirar ali no intervalo de Entendi. semanal. E se você notar que os 5 a 10% está sendo demais, diminui. Tá? O cachorro Perfeito. precisa ter subpelo. Tanto pelo, qualquer tipo de pelo. Tá? O curto, o pelo liso, o rugue e o broken precisa do subpelo também.
Perfeito. Ô Daniel, diz uma coisa, existem cães que têm mais, como a gente acabou de falar, assim, acaba ficando óbvio, mais subpelo que outros. Alguns produzem mais que outros e coisa e tal. Existe algum fator genético, assim, que você tem conhecimento? Existem cães que são mais propensos, independente de ele estar numa região de mais frio ou uma região mais quente. Existem cães mais propensos a desenvolver menos subpelo. Eu faço uma pergunta já colocando que eu tenho, digamos assim, um range dentro dos cães de minha propriedade, onde eu vejo alguns que, mesmo com a variação de clima, tem uma produção de subpelo que eu acho que não se alterou, pelo menos eu não percebo, Uhum. de quando chegaram para agora. Já tem outros que pararam de produzir tanto subpelo, eles têm uma produção assim bem menor, consideravelmente menor. Dentro do teu conhecimento, tu vês cães que naturalmente são propensos a produzir pouco subpelo, por exemplo? Sim, eu acho que é muito de indivíduo, tá? A gente que cria, que tem essa vivência de ver numa ninhada indivíduos diferentes, como você mesmo disse, né? Alguns produzem mais, outros menos. Eu acho que é muito de indivíduo. Eu costumo acreditar, assim, mas também existe assim, o cachorro produz pelo, produz pouco, eu quero produzir mais, tem jeito também, tá? Isso tudo tem, tem técnicas, tem truques, tem tudo pra gente fazer. Mas geralmente eu encaro isso como uma necessidade individual, tá? Então, Entendi. assim, a produção de subpelo, claro que se for uma produção muito pequena, e isso faz falta no indivíduo, aí a gente volta naquilo que eu falei, tem que fazer uma investigação mais voltada para a área da saúde. Se não está faltando Sim. alguma coisa para aquele cão, se ele não está com alguma deficiência vitamínica, algum problema de estresse, alguma coisa assim para produzir menos. Dentro de um contexto que está indo tudo bem e o cachorro produz menos que o irmão de ninhada, por exemplo, vamos colocar assim, ele produz, eu costumo encarar que está tudo certo, que ele produz de acordo com a necessidade do organismo dele. Perfeito, perfeito. É porque acontece algumas vezes de algumas pessoas me procurarem para fazer o hand stripping. Eu faço de alguns cães aqui, Uhum. mas eu percebo que tem uma diferença grande de alguns indivíduos para outros. E eu tento explicar isso. Do tipo, ó, algumas pessoas me perguntam, ó, tal cão, eu quero tal resultado. Aí eu tento dizer, não vai ser possível, pelo menos não imediatamente, esse resultado, porque tem peculiaridades desse cão, pelo que eu tenho acompanhado, que diferem desse outro cão, do cão referência, digamos assim. Sim. Isso aconteceu contigo? Acontece de vez em quando? Agora, ó, tem uma pergunta aqui muito interessante. Pode ser por falta de hand strip também, Dani? Pode. O hand stripping é uma coisa tão fantástica que quanto o processo em si do hand stripping, de escovação, de você manusear esse indivíduo mais vezes, você também estimula uma produção maior de pelo e subpelo, tá? Então, realmente, uma falta de hand stripping, um cachorro que faz um hand stripping a cada 6 meses, obviamente ele nunca vai ficar perfeito, sempre vai ficar com buraco, sempre vai aparecer pele. O cachorro que é trabalhado numa frequência maior, ele vai produzir mais pelos, o que a gente precisa, tá? Então a falta de hand strip também pode trazer isso para os indivíduos, né? Uma produção menor de pelo, né? Você não tem estimulação. A estimulação também vai ajudar nesse procedimento, né? Perfeito, perfeito. Assim, eu acho que se torna oportuno nesse momento falar que o pelo tem, digamos assim, algumas fases, sabe? Uma fase onde ele está nascendo no folículo, nascendo junto com o subpelo, não nasce somente o pelo principal. Uhum. Uma fase, assim, fazendo uma divisão, a grosso modo, seria uma fase chamada anágena, uma catágena, e outra onde ele está completamente desprendido dentro do folículo, esperando uma remoção, que é a telógena, digamos assim. É importante, dentro do meu entendimento, se eu estiver errado, por favor, me corrija, observar que quando a gente remove o subpelo, a gente deixa os nutrientes que chegam ao folículo meio que trabalhar fortalecendo e, digamos assim, a grosso modo, engrossando o É. pelo principal. Não, Procede isso. certíssimo. É isso mesmo. E o que a gente tira. Por que é importante você conhecer a técnica? Porque a gente vai tirar esse forçamento de tirar o pelo tem que acontecer nas duas últimas fases do pelo. Você não pode tirar o pelo na primeira fase. Então você tem que reconhecer aquele pelo, né? Você tem que. Em um folículo não cresce só um fio, né? Crescem Perfeito, vários. E perfeito. se a gente pudesse isolar um folículo, vamos supor, a gente vai ter.
inúmeros pelos crescendo, em fases diferentes também. Sim. Então, você tem que saber identificar que aquele pelo na primeira fase não pode ser tirado. Você vai tirar para uma modelação na segunda fase, e o terceiro você vai dar uma ajudinha, você vai dar um empurrãozinho que ele vai cair mesmo, né? Então você vai, Perfeito. pensando na silhueta, pensando na parte estética, você vai tirar, né? Como falaram também, não lembro quem falou a respeito, que hoje não tem natureza, né, mais para fazer o que se fazia antigamente. Então a gente tem que fazer tem que dar essa mãozinha aí para a natureza dos cães, né? Então tem que reconhecer Exatamente. realmente as fases do pelo, e o que você vai poder tirar é justamente a segunda fase e a terceira fase. A primeira fase nunca, é onde você deixa buraco, é onde você perde um trabalho, né? Porque aquilo é uma renovação. Aquilo que você tirou, aquele primeiro pelo de primeira fase, ele já vai passar para a segunda e já está vindo um novo ali, né? Demora mais ou menos, Perfeito. quando você arranca, mais ou menos uns 15 dias para começar a apontar o pelo na pele, né? Então tem que pensar Entendi. nisso também. Ainda assim, Daniel, me diz uma coisa. Existem cães que têm intervalo de crescimento do pelo e tudo mais, diferente de outros. Uhum. Tem uns que têm um intervalo mais curto, outros mais largo e tudo mais. Eu queria que tu falasse a respeito disso, para logo em seguida tu falar a respeito de em que momento pode se iniciar o rent stripping no cão, a partir de que idade, digamos assim. Tá, eu tenho indivíduos assim, se eu vou colocar o cachorro no final de semana, por exemplo, eu já tenho que mexer no flat work, às vezes, na segunda-feira. Tá? Volta à disposição, já mexe na segunda para o final de semana, tá bom. Né? Alguns, se você mexer na segunda-feira, já passou. Ou alguns cães, você fica 15 dias sem mexer num flat work e o pelo fica bom. Né? Então isso é muito individual também, esse intervalo de crescimento. Né? Na minha opinião, se você vai levar, se você mesmo vai fazer o seu cachorro em casa, se você tem essa habilidade de fazer, o momento de fazer o hand stripping, na minha opinião, é o momento que você começa a manusear os filhotes, tá? Então, assim, Perfeito, perfeito. você não vai sair de casa, tá? Agora, se o cachorro vai sair de casa, eu recomendo que o cachorro esteja imunizado, tá? Com as vacinas completinhas, e aí sim você começa, se for sair de casa. Agora, quem cria, quem mexe com o cachorro está na sua casa, eu já começo a mexer desde pequenininho. O mexer desde pequenininho não significa que você precisa deixar um filhote numa mesa meia hora. Se você mexer todo dia 30 segundos, arrancar 2 pelinhos, 3 pelinhos, você já vai condicionando também o filhote a entender o processo, né? E aceitar melhor também o processo. Tá? Não precisa tirar muito, até Perfeito. porque, se, por exemplo, os brokens, filhotes, não tem muito pelo para tirar. Você vai tirar mais de rugue. Você faz um card num cachorro, uma escovação. Já a partir desse momento, para mim, já é ideal. Então, a gente Perfeito. até brinca, né? Aqui em casa, a gente fala assim, nasceu, a gente já começa a passar uma faquinha, Alisar, andando né, um pela mesa. pouquinho. É. Mas eu noto que alguns cães, Daniel, chegam para mim e eles ficam muito inquietos. Aí eu peço paciência para as pessoas que deixam o cão comigo para fazer pelo, porque eu tento respeitar para não ficar algo que fique massacrante para o cão, para não ficar cansativo para o cão, sabe? Uhum. Tem cães que não têm a vivência, como você bem falou, você bem colocou. Desde filhote, você colocando ele numa mesinha, alisando, eventualmente dando um petisco, mas mexendo no pelo. Tem cães que só vêm fazer isso quando estão adultos. Aí realmente eu acredito que fica difícil. Uhum. Assim, numa primeira abordagem. Eu falo com os meus clientes que vêm trazer aqui no Canil que eu quero que os cães deles gostem de mim, tá? Não me encarem como um torturador arrancador de pelo. Então eu tenho assim, é muito difícil eu ter um cliente, Eusébio, que chega aqui e fala assim, eu venho buscar daqui meia hora. Primeiro que se falar isso, eu já nem Perfeito, mexo, né? perfeito. Então eu gosto muito, todos os cães que vêm, que me trazem fora dos cães que a gente cria, os cães de cliente, geralmente me deixam o cachorro na manhã, vem buscar na hora do almoço, vem buscar mais tarde, eu deixo o cliente bem à vontade para buscar. Por quê? Eu faço um pouquinho, solto um pouquinho, brinco um pouquinho. O cachorro não é meu, entendeu? Não é meu, ele não está me vendo todo dia. Ele não pode ter essa ligação negativa comigo. Olhar para mim e falar, Perfeito. o torturador. A gente consegue com todos? Não. Mas eu tenho um sucesso bem grande. Eu vou te falar assim que 90% dos cães que eu faço chegam aqui em casa, gostam de ficar aqui. Né? Não pensam, o cara vai Isso é me muito bom. torturar, né?
Então, para mim é um número muito bom, considerando que o hand strip é um Isso é trabalho muito bom. bem demorado. Ou você divide o trabalho por fases, né? O cliente traz uma semana, você faz uma fase, na outra semana faz a outra, finaliza em 3 ou 4 fases para o cão acostumar com você, né? Ou o que seria ideal, de verdade, é pegar o cachorro de filhote e já começar a manusear, né? Não necessariamente levar... É que aqui no Brasil, infelizmente, tem essa cultura da pessoa, de alguns indivíduos não entenderem isso, que o cachorro precisa acostumar, né? É uma Exato. criança eterna. Então, traz um pouquinho, mexe 20 minutos no cachorro, as pessoas acham que 20 minutos não vai trazer benefício. Traz o maior benefício que o cachorro vai ter ao longo da vida dele. Eu tenho cachorro que dorme Sim. na mesa fazendo hand stripping. Perfeito. É. Perfeito. Eu ia falar A, justamente a respeito a disso. Gabi falou aqui, ó, o Rock Holly amou o tio Dani. O Rock dorme na mesa. O Rock você tem que levantar ele para fazer para mexer na linha superior dele. Acontece isso comigo com alguns dos meus cães de chegarem a dormir. A Naná dorme, o Holland dorme também. É bem comum, é bem comum. Quando a gente faz bem, faz no Isso. tempo do cão, sabe? No momento certo para o pelo que a gente está removendo, eu acho que tem tudo para ser um momento até, digamos, bem tranquilo e prazeroso para o cão. Uhum. Porque ele sente meio que como um carinho, não como algo maçante, algo que ele tenha que ser obrigado a ser contido ou coisa e tal. Sabe? Isso é importante, foi muito boa essa colocação mesmo, muito boa. Vê só, algo que eu queria te perguntar, tu falaste a respeito de alguns nomes que eu acho que o pessoal não está muito familiarizado, a gente falou a respeito de carne e de outros termos, eu acho que seria legal a gente meio que traduzir algumas coisas para o pessoal entender Uhum. o que está sendo feito com cada nome, a que ele remete, digamos assim. Se tu puder falar um pouco, eu acho que seria uma boa também. Tá. Em relação a que, assim, Zé, em relação aos Em processos, relação aos processos, exato, exato. tá. O que é trimar, o que seria o card. É, o trimar, na verdade, a gente meio que abrasileirou um termo, né? Que vem Sim, do verbo to trim, né? Que seria cortar. Então, a gente, aqui no Brasil, a gente usa grumar, né? Que é do verbo to groom. É, vamos trimar um cachorro. Trimar não existe, né? A gente que criou, mas pra gente tá valendo, né? Então, o trimming seria, exato, exato. o trimming seria uma correção estética num cão, tá? Você tiraria os pelos excessivos e modelaria esse indivíduo de acordo com o padrão rássico, né? O grooming seria um banho, uma preparação, uma maquiagem nos cães, né? O carding seria uma remoção do subpelo, tá? Flat work, que seria a parte mais baixa dos cães. Então, seria a parte que a gente usa orelha, dentro e fora da orelha, a parte de garganta e a parte posterior, né? Atrás do rabo, em volta do ânus, aquela parte entre as coxas também, né? Esse Uhum. seria a parte de flat work. Qual outro termo que a gente usou? A gente falou em carding, falou em rolling. O rolling seria a manutenção, né? A gente até que fala assim, por exemplo, num dia a dia, faz um rolling nesse pelo, que seria manter o pelo, né? E fazendo esse processo Sim, de renovação, tirando esse pelo naquela fase, na segunda e na terceira fase, e mantendo a silhueta do cão. Tem mais algum que a perfeito, gente falou perfeito. que... Tem mais algum? Eu não estou Ah, lembrando agora, mas eu vi. a Gabi falou plucking. O plucking seria também é um arrancar com a mão, tá? Do verbo to pluck. Seria a parte, o que eu uso plucking? Botas, cara, tanto de qualquer tipo de sobrancelha de alguns cães, saia que você precisa arrancar, tá? Então isso seria o plucking. Entendi. Vê só, a respeito das facas, teve uma pergunta do Alan, daqui de Pernambuco, ele perguntou quais as facas corretas para cada parte do cão. Se tu puder falar, eu acho que fica talvez um pouco Tá. difícil para as pessoas que não estão familiarizadas, sem ver de fato. Se você tiver algum à mão e puder Tem várias mostrar, eu aqui. acredito que ajude, ajude bastante. Ó, essa faca Classic, tá vendo? Ó, eu vou colocar ela do jeito certo aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um espaçamento um pouco menor, tá?
e o tamanho, o espaço entre os dentes um pouco menor e um ângulo mais reto. Esse tipo de faca Classic, eu uso ela para fazer o que seria o carding, tá? Para retirar um pouco do excesso de subpelo retirar o que eu preciso de subpelo. Ela tem esse tipo, essa parte aqui, essa é uma faca para destro, tá? Então essa parte mais salientada aqui, onde fica, onde tem um suco maior dos dentes aqui, é a parte que vai deitada no cão. Para fazer um carding, essa faca tem que ser usada deitada no cão, tá? Perfeito. Esse seria o processo, né? Não sei, deixa eu ver, assim, ó, mais ou menos, tá? Não assim, tá? Ele é deitada, que você vai tirar só o que está saindo da silhueta mesmo do cão, tá? Ela também tem largo, tá vendo? Ó, um pouco mais largo para momentos diferentes. Você vai ter essa faca desde esse dente aqui, que seria um intermediário, até um pouco mais largo, que eu não desci, não peguei a mais larga. Essas são as que eu mais uso, por isso que eu trouxe essas duas. Então você vai ter Perfeito. essa faca em intervalos diferentes aqui, tá? Todas são para fazer o carding. Quando eu comecei a fazer hand stripping, eu tinha só essa aqui. Então eu tinha que fazer tudo com essa. Né? Então era o carding, era tudo que você imagina era com essa daqui. Dá para fazer uma faca Daniel, versátil. era Né? justamente isso que eu ia perguntar. Se você tiver que escolher, eu me lembro que no momento em que eu fui adquirir as primeiras faquinhas para fazer pelo dos meus cães, havia um conjunto com vários tipos de facas e outra com três faquinhas iguais a esta que tu mostraste. Se for para escolher alguma para iniciar, ou uma que seja bem versátil, ou coisa do tipo, seria essa que você apresentou agora? Eu escolheria uma dessa. Ou escolheria uma faca, por exemplo, que eu gosto bastante para fazer o manto, tá? Que é essa daqui. Então, uma Halpner, tá? Uma faca Halpner. Tá vendo o intervalo Tá vendo? Tem até a marca do meu dedo aqui já, né? Tá até fundo. O intervalo Digital. do... o intervalo dos dentes, tá vendo? É bem diferente. Essa daqui é uma faca que eu consigo fazer até flatwork com ela. Tá? Então, assim, para mim, essa seria a mais versátil de todas. Mas se você está começando a fazer, uma Classic vai atender bastante, vai atender bem, dá para fazer. É possível fazer. É fácil? Não, por isso que a gente tem inúmeras facas. Mas dá para fazer, é possível. Eu já fiz. Então, é possível. Essa também é uma faca que eu gosto bastante para fazer manto, né? Fazer a linha superior, tá? Um intervalo um pouco maior, tá? Mas os dentes um pouco mais curtos. A gente usa em níveis diferentes, né? Em maturações diferentes dos pelos. Essas aqui são umas facas, tá vendo? Um intervalo um pouco menor, né? Ela é mais juntinha, né? Não sei se ela é mais juntinha, Sim, sim, tá? dá para ver. É, Ela acompanha o contorno do polegar, né, Daniel? Ela tem uma curva assim, ela é côncava, não é? isso. Essa tem um formato bem bacana, né? Ó. Você consegue, ó, ela acompanha bem, tá? Essa é uma faca um pouco com o ângulo mais reto, tá? Que aí eu uso ângulo reto, eu uso nas partes mais retas, facilita mais a pegada, tá? Aí falando ainda de linha superior e lateral, eu tenho essa aqui também que eu gosto bastante, tá? Essa não sei se dá para ver, ela não é tão reta, tá? Ela é um pouquinho angulada, é pouco, é Sim. coisa assim de gente maluca para ver, mas ela é um pouquinho mais angulada. Também gosto de usar mais a parte de lateral de pescoço, lateral de coxa, eu gosto mais dessa daqui. E o que eu gosto bastante de flatwork seria essa daqui, é uma faca um pouco menor, tá vendo? Ó, o intervalo é bem pequeno dos dentes, tá vendo? Bem pequenininho, Sim. tá? Essa é uma que eu gosto bastante de flatwork. E essa daqui, essa eu gosto bastante para fazer orelha, tá vendo? Ela é bem fininha. E também tem esse instrumento que a gente chama de sculpting stone, mas tem de pedra e tem esse de metal, que ele tem uma porosidade na ponta, né? Ó. Não dá para ver muito, Perfeito. Perfeito. né? E a pedra vulcânica, tá? Esses são os instrumentos básicos assim que eu uso, né? Isso
E também uso bastante essa escova de cerda. Tá? Uma escova cerda de javali, né? Eu uso bastante essa para fazer a parte de manto, é, a parte de manto, a parte de... Até parte de cara eu gosto de fazer também com ela. Tá? Dá Entendi. uma aparência Entendi. mais scruffy, assim, na, na carinha. Legal, eu acho que foi bem abrangente essa explanação a respeito das faquinhas e tal. É algo que a gente meio que iniciou já a responder em outras perguntas e tal, foi a questão de trazer ou não benefício para a saúde. Se é uma coisa só estética ou se é alguma coisa que congrega também benefício à saúde. Eu acho que isso é importante falar também, porque algumas pessoas às vezes têm uma ideia meio reduzida a respeito do alcance do hand stripping e tudo mais. Eu queria que tu falasse um pouco a respeito. Vamos falar um pouco de benefício também, né, do hand stripping. Por exemplo, eu não sei se foi perguntado de intervalo, não lembro aqui, alguém falou de intervalo, né? Qual o Isso. intervalo? Eu tenho cliente que traz todo mês, tem cliente que traz a cada 2 meses. Isso é muito pessoal, depende da disponibilidade do cliente também, né? A gente não pode Sim, forçar a pessoa a querer fazer todo mês. O ideal seria todo mês, o sim. cachorro ficar sempre em ordem, né? O benefício, eu acho que o primeiro benefício é de saúde realmente, tá? Para você conservar tudo aquilo que o cão, tudo aquilo que já veio de fábrica, né? Os itens de fábrica, que é o pelo e subpelo original, vamos dizer assim. Quando você usa muita máquina e quando você usa muita tesoura, você acaba mudando muito a textura do pelo do cão, tá? Então aquele pelo vai perder, o pelo vai perder a função ao longo do tempo. Às vezes o pessoal fala, eu fiz uma vez só. E aí fez uma vez só, ficou legal? Ah, fiz a segunda vez com a máquina, fiz a terceira vez com a máquina. O que era preto vai ficar cinza, o que era castanho vai começar a clarear, vai ficar bege, o que era branco vai ficar branco. E os cães brancos realmente precisam de um pelo subpelo mais duro, tá? Cães brancos têm mais essa propensão de problema de pele. Até hoje eu não vi nenhum cachorro que fizesse hand stripping que tem problema de pele, tá? Porque eles têm Que bom. tudo já é natural para o cão. A máquina e tesoura vai tirar a textura vai mudar a textura, vai mudar a cor. E quando um cachorro fica no intervalo de 2 meses sem fazer um hand stripping, o cachorro pode estar com pelo grande, mas ele ainda tem uma silhueta, ainda parece a raça que ele é. Quando você usa a máquina, 2 meses, o pelo cresce desordenado, né? E cresce um pelo com direção errada também. Então, para mim, esses são os principais benefícios. Saúde imediata, né, de pelo e pele, porque você não vai mudar nada, muito pelo contrário, você está estimulando um crescimento saudável de pelo e subpelo, e deixando essa proteção que é extremamente necessária, né? E também tem a questão estética. Um cachorro, se você passar 3 meses, 4 meses, sem fazer o hand stripping, ele só vai ficar grande, mas vai ter uma silhueta bacana. Não vai crescer aquela coisa desordenada para cima, para baixo, para o lado, né? Ele sempre vai manter uma silhueta Entendi. legal. Perfeito. Ô Daniel, alguém acabou de perguntar a respeito do que fazer quando se adquire um cão que foi passado máquina nele e tal. Como é que a gente desfaz isso, de certa forma, para dar o tratamento correto à pelagem dele? Eu creio que ele esteja se referindo a um cão de pelo duro também. Sim. Bom, tem que começar o hand stripping. É assim, aquela coisa para ontem. Ah, o cachorro está com pelo curtinho. De repente passou uma lâmina 7, que é uma lâmina baixa, mas não tão baixa como uma 10. Passou uma lâmina 7. Já começa a fazer um trabalho. Pega uma pedra vulcânica, vai fazendo... A pedra vulcânica também serve para fazer um carding, tá? Ela vai fazer um carding mais superficial. Ela vai corrigindo também a silhueta do cão. Eu acho bem interessante. Não gosto de usar muito, não gosto de usar exagerado. Como eu gosto de fazer tudo moderado. Então, se pegou um cachorro com a máquina, já pode começar o processo de hand stripping. Vai arrancar tudo? Algumas raças não precisa que você arranque tudo. Tem o hand stripping que é feito bastante em Schnauzer, que é aquele hand stripping que a gente fala que é mais radical, que você arranca e deixa na pele, deixa o cachorro sem pelo. É feito por fases, aí você vai montando um quebra-cabeça, né? Primeira fase vem do occipital passando uma linha entre as escápulas e abrindo no dorso. Segunda fase seria as laterais.
E a terceira fase seria se o cachorro tem garupa alta, isso vai depender muito da estrutura do cão, né? E a Entendi. terceira fase seria a fase de flat work. Se tem essa disponibilidade, pegou a máquina e é um pelo difícil de fazer, e o cliente topa de fazer começar a fazer esse hand strip mais radical, manda bala. Né? Mas dá para fazer um rolling, dá para fazer um carding, já começar a trabalhar esse pelo. Ah, o pelo está pequenininho, dá para trabalhar? Dá para trabalhar também. Vai trabalhar menos, né? O resultado vai demorar um pouquinho mais do que o cachorro que está acostumado a fazer um hand strip, mas vai aparecer. Perfeito. Você falou a respeito de variar de um cão para cão, depende do que o cão precisa e coisa e tal. Isso meio que adentra no que a gente falou mais atrás, na questão de um hand stripping mais voltado à estética, entendo eu, sabe? É meio que a pelagem, de certa forma, compensando alguma característica do cão que seria interessante que fosse mais ressaltada ou que não fosse. Fala um pouco a respeito. Assim, se tu puder dar exemplos também, eu acho que ajuda bastante o pessoal a entender, ilustra melhor. Tá. Então, falando na parte mais estética, né? Isso, isso. Então, assim, o hand stripping, eu acho que o pelo duro, como a maioria dos cães de pelo, é uma tela, tá? Então ali você vai esculpir o cão de acordo com o que você precisa. Então, de repente, o cachorro, vamos falar de Jack, né? Óbvio, né? O Sim, cachorro às vezes tem inevitável. um pouco mais de altura de pata, então dá para você deixar um pouco mais de pelo na linha inferior, né? O cachorro às vezes é um cachorro um pouco mais quadradinho, né? Que não é o ideal, então a tendência é você tirar um pouco mais na parte posterior da coxa, tirar um pouco mais de bota para você aumentar aquele espaço embaixo. Dá para você corrigir o que você quiser com hand strip, né? Tudo. Encaixe de pescoço, dá para corrigir. Inserção de cauda. A única coisa que você não disfarça muito é uma movimentação, né? Mas ainda dá Perfeito. para ajudar ali na movimentação, né? Dá para ajudar um pouco nos aprumos, principalmente se o cachorro tem um volume bom de pelo duro, tá? Dá para você... Eu, de verdade, para ser bem sincero, quando um cachorro de pelo duro tem muito mais pelo do que ele precisa ter nos lugares, eu já vou lá. Eu já sei que ali está o pulo do gato. Eles estão escondendo alguma coisa ali, entendeu? Eu já vou ali direto, né? Então, assim, é, eu gosto muito quando o cachorro tem algumas qualidades que a raça precisa, não esconder com pelo, tá? Então, pelo, nem Ótimo. sempre o segredo é deixar. Às vezes o segredo de um bom hand stripping, de um bom trim no geral, é tirar também, mostrar. O cachorro tem uma angulação de frente linda, um layback lindo de pescoço. Você vai deixar mais pelo ali, ou você vai deixar um pelo moderado que o juiz vai olhar e vai falar assim, é isso que eu estou buscando, entendeu? Às vezes o cachorro tem Perfeito. uma garupa um pouco mais alta, aí você tira um pouquinho mais de pelo na garupa, né? Se o cachorro tem uma linha superior, um dorso um pouco selado, então você deixa um pouquinho mais de pelo no dorso, tira mais na garupa. Como eu falei, é uma tela, né? E você vai esculpindo aliás, um modelo vivo, e você vai esculpindo aquilo de acordo com a sua necessidade, daquilo que você tem na mão, tá? Às vezes você pega cães que você não tem muito o que esconder, né? Às vezes você pega cachorro que tem bastante para esconder. Então é bem. E assim, uma coisa que eu acho muito importante, tá? Deixar bem marcado, não existe um bom hand stripping sem você entender de estrutura dinâmica, tá? É muito importante. O cachorro, quando está na mesa, ele é tridimensional. Então você não pode trimar o cachorro olhando só de uma fase, entendeu? Você tem que rodear o cachorro, do que você vê de um lado, você tem que ver do outro também, né? Exato. Então, Perfil, meio perfil, tudo. exatamente. Então, conforme você vai se movendo na mesa, você tem que observar em qualquer ângulo aquilo que você busca. Se você corrige um defeito, você tem que achar que aquele defeito está escondido em qualquer ângulo que você vê, né? Porque o cachorro vai para o chão, ele vai movimentar, e você tem que imaginar aquele cachorro que você acabou de esculpir funcional, entendeu? Funcional. Não vou deixar muito pelo em algum lugar, porque isso não vai ser prático para o cachorro. Não vou deixar muito pelo na bota, falando de Jack, porque é um Jack, não um Schnauzer, não um Kerry Blue. Não, então, assim, raças e raças, né? Por isso que existe o padrão rasco. A gente tem que olhar o indivíduo e entender que aquilo vai fazer o trabalho que ele tem que fazer.
né? E pensar no Jack Russell como um cachorro rústico, não polido como um poodle, né? Então, basicamente é isso. Que bom, que bom. Daniel, só uma última pergunta a respeito mais desse viés técnico, digamos assim, do handstripping. Há algum produto que se utilize para facilitar a remoção em alguma área do corpo do cão, ou coisa do tipo? Se tu puder falar a respeito, se existe algum produto que a gente possa aplicar que favoreça a remoção, seja no grip, Existe sim. ou coisa do tipo. Vai melhorar o grip, né? Só que assim, tem que tomar muito cuidado para você com essa parte de você colocar mais grip no pelo entre sua mão e a faca para melhorar essa aderência. Existem muitos pós. Eu particularmente uso, posso falar o que eu uso? Claro, deve. Eu uso um pó da Pet Show, tá? Que é excelente para esse tipo de coisa. Eu tanto uso para fazer o grip como para fazer uma maquiagem para aumentar volume de bota, volume de cara. Para mim ele é super versátil, tá? Então eu uso esse. Só que eu sempre passo moderado. Eu nunca passo no cachorro inteiro, tá? Nunca passo no cachorro inteiro. Eu vou passando onde eu vou trimar o cachorro, onde eu vou fazer o hand stripping. E passo de acordo com a minha necessidade. Para você não correr o risco. Por que tem diferentes fases da faca? Para você escolher o pelo que você vai tirar. Esse grip não pode ser muito agressivo, tá? Ele tem que ser um grip suave. Então, se você vai diminuir o pelo do cachorro, você não pode. Eu quero diminuir o tamanho só. Por que diminuir o tamanho? Se é um cachorro que está fazendo um hand strip mais frequente, o que a gente falou? No folículo cresce vários pelos. Então a gente vai pegar Exato. só aquele pelo que já está quase pronto para cair e o pelo que vai cair amanhã, por exemplo, entendeu? É isso que a gente vai pegar. Se você coloca muito pó, às vezes você perde um pouco desse feeling, dessa sensibilidade. Sim. Então eu uso pó, principalmente assim, ó, na linha superior eu não gosto de usar muito, tá? Depende muito do indivíduo. Se chega um cachorro com pelo gigantesco, aí eu uso, né? Às vezes o cachorro chega até com pelo muito oleoso, então você precisa de alguma coisa para te ajudar no gripping também. A parte que eu mais uso é parte de garganta, tá? E a parte posterior, que seria em volta do ânus, embaixo do rabo, né? Entre as coxas. Ali eu uso mais, que eu preciso de um pouco mais de grip ali. Entendi. Deixa só uma última pergunta, Não, pode assim, minha, perguntar. não sei se o Pode perguntar. pessoal vai perguntar mais alguma coisa, mas uma curiosidade que eu tenho. Existe, digamos assim, uma velocidade diferente de crescimento para partes diferentes do corpo do cão? Digamos assim, nos posteriores cresce mais rápido ou mais lentamente, o pescoço cresce mais rápido ou mais lentamente. Eu acho que isso é interessante também para quem pensa em começar a fazer, ter um entendimento de onde mexer por último, digamos assim, para meio Sim. que tentar uma compensação de acordo com o crescimento do pelo, para ele ter uma aparência natural e tal. Se tu puder falar um pouco a respeito. O que eu observo, tá, ao longo da minha experiência, a parte que mais cresce, que cresce mais rápido, seria a parte da linha superior, tá? Desde o pescoço para toda a parte superior, que englobaria pescoço, dorso, lombo e garupa. Essas são as partes que crescem mais. Claro que alguns indivíduos crescem mais bota, cresce mais franjas, depende muito do indivíduo, mas na parte do pelo mais duro, eu acho que essa parte da linha superior é a parte que cresce mais rápida. As que crescem menos, que é até uma parte que, se você quer um flatwork bem feito, você tem que entender o indivíduo e saber o tempo que vai crescer, será a parte do flatwork mesmo. Garganta, orelha, rabo, essa parte acho que é a que demora. E o que demora mais para crescer é rabo. Então tem que tomar bastante cuidado quando for fazer um hand strip no rabo, porque demora muito para crescer. Não, foi perfeita a dica. Eu deveria ter ouvido essa dica há uns 5 anos atrás, porque eu comecei a fazer dos meus cães nesse período e inevitava alguns incidentes assim que a gente remove mais do que deveria e tem que contar com a natureza para ela repor, ela ajeitar para É. deixar tudo certinho. Mas graças a Deus está tudo bem e que bom que você falou isso Não é uma agora. ciência exata, não é uma ciência exata, né? Que estão perguntando se é para Jack ou para todos os pelos duros. Eu acho que a fórmula é a mesma para todos os pelos duros. Eu acho que funciona muito assim, né?
No Scottish, por exemplo, cresce bastante franja, né? Cresce barba, mas a linha superior cresce pra caramba. E o rabo é sempre o bendito que demora um pouco mais. Às vezes você quer um pouco mais de volume no rabo e você tirou um pouco porque o cachorro não tem textura, e o rabo também é muito ruim de ter textura, né? Sim. Alguns indivíduos nunca chegam numa textura ideal. É muito difícil ter uma textura ideal. O certo é quando você tem um filhote, você já identifica que aquele cachorro tem uma textura ruim, mas não tá para entrar em pista, e não vou mexer agora, não vou mexer agora. Vai lá e já arranca o rabo. Que aí você, enquanto as outras partes estão crescendo, o rabo já está crescendo também. Porque o rabo demora bastante para crescer. É verdade. Eu que o digo, É, aprendi a duras penas. e a gente conta com milagre, né? Fala, eu espero que cresça. E nem Pois é, sempre cresce. que cresça a tempo. Daniel, eu queria abrir meio que um espaço agora, se tu me permitir, para o Claro. pessoal fazer alguma pergunta que eventualmente não tenha Uhum. feito, que eu acredito que até então foi bem elucidativo a respeito do teu trabalho, a respeito do hand stripping, a gente falou das faquinhas, a gente já falou a respeito do ciclo de crescimento, falou também a respeito, digamos assim, do tempo de crescimento em cada parte do corpo do cão. Eu acho que até então a gente foi bem abrangente e eu te agradeço muito. Estou até com vontade de levar meus cães para ti, porque fiquei muito contente com a conversa mesmo. Muito contente. Eu acho que Pode todo mundo que está trazer. assistindo também. Não, Principalmente pode aqui. trazer e pode abrir o espaço para as pessoas perguntarem. Eu acho que Sim, sim. a gente tem que desmistificar um pouco o hand stripping, fazer uma desmistificação do hand stripping, mas dar para ele a devida importância. Eu vejo assim, Eusébio, às vezes eu tenho bastante aluno e o pessoal às vezes me manda uns vídeos e pergunta, mestre, isso aqui tá certo? Eu olho, dá a impressão que o cara tá arrancando aqueles mato tiririca, sabe, no jardim. Eu olho aquilo, Sim, cara do céu, me dá vontade de chorar. E você vê que o cachorro está incomodado. E isso passa a mensagem para quem tem um cachorro em casa, que é o seu filhinho, que é o cachorro da família. Ele olha aquilo e fala assim: eu não vou levar meu cachorro para fazer isso. Eu não vou levar. Entendeu? exato. Então, assim, a gente tem que dar essa importância do, do processo ser feito corretamente, como deve ser feito, né? Sim. E, Daniel, assim, além do processo correto, eu acredito que o tempo de cada processo também. A respeito disso, eu acho que tangencia essa questão, a Gabriela perguntou a respeito da diferença de pelagem de filhote para adulto, em termos de textura, se há diferença de fato. Já me perguntaram isso, inclusive, foi bem oportuno ela ter lembrado. Tem muita diferença. Eu acho que o filhote tem era engraçado, minha falecida avó falava, quase caiu, minha falecida avó falava que eles tinham uma penugenzinha, né? Então, realmente, sim, eles têm um pelo um pouco mais fino, o que seria o pelo duro. O pelo duro é um pouco mais fino, eles vão trocando esse pelo. Chega uma fase entre os 7, 8 meses, que, na minha opinião, acho que ocorre em muitas raças, não só no Jack, uma troca de pelo horrorosa. Nos pelos duros, o pelo fica mais ralo, não tem volume. Nos cães de pelo longo, é a fase que mais embola, é a fase que mais cai pelo, mais troca de pelo. É, os cães Sporting, um Golden, também fica em níveis diferentes a pelagem. A partir na minha opinião, o cachorro pode se dizer que está com pelo de adulto a partir dos 2 anos de idade. Tá? Aí ele chegou num pelo maduro de adulto. Entre a fase de filhote, adolescência e até a fase adulta, existem muitas variações, inclusive de cor. Tá? Inclusive de cor. Alguns cães intensificam o castanho, no caso do Jack. Alguns cães que têm alguma mancha um pouco mais escura enquanto é filhote, alguma infiltração de preto no castanho vai mudar, geralmente não fica. Alguma infiltração no branco, na parte da barba, também vai trocar e vai cair, tá? Então, assim, eles passam, para mim, a pior fase em relação à textura, e o que a gente espera, é dos 8 meses aos 15, 16 meses. A partir daí você já começa a ter o pelo, falando a grosso modo, mais na sua mão, mais o pelo que você deseja para trabalhar. Até aí é uma montanha russa, né? Uma montanha russa.
Você falou a respeito de coloração com o passar do tempo. Eu tento explicar, às vezes, para algumas pessoas que adquirem cães de minha criação, que o filhote nasce com um castanho muito fechado e que, num determinado momento, ele começa a abrir esse castanho e você consegue perceber. Há situações em que eu tenho alguns cães, eu acredito que os nossos outros colegas, criadores também do departamento, conseguem falar bem a respeito disso. Eles nascem com uma coloração escura e vai abrindo à medida que eles crescem, até chegar a uma situação onde fica mais ou menos o definitivo, né? O Uhum. pessoal pensa que é preto, às vezes, e não é, um castanho muito fechado. Exatamente. Às vezes, assim, o castanho escuro, se você observar, é como eu falei, trabalhar com esse tipo de pelo, entender as fases, é um trabalho de gente meio doido, assim, né? De você pegar o pelo, ficar olhando, um dia você olha, observa aquela porção. Geralmente, alguns indivíduos que têm essa característica mais escura e depois vai abrindo, vai clareando, geralmente tem alguma infiltração de preto, tá? Seja na ponta, é, no meio do pelo para a ponta. Isso, como eu falei, até na parte de barba, a gente tem filhote que nasce com os pelinhos pretos, aquele pelo vai ser renovado, vai passar para um pelo mais de criança e depois de adolescente, esse pelo vai clareando e vai trocando. Tá? Então, às vezes, tem um pouco de infiltração, mas se o cachorro não é tricolor, se não é preto e branco, branco e preto, ele vai trocar. Tá? Ele vai trocar, ele vai dar uma clareada. Existem alguns castanhos um pouco mais escuro. Posso dar um exemplo que a Gabi viu aí a Holly. Quando a Holly chegou, ela tinha um castanho um pouco mais claro. Aí, conforme eu fui mexendo nesse pelo, hoje está um castanho mais vivo, um castanho mais Isso, encorpado, entendeu? Mas isso isso. é A questão rola, de você ir mexendo, né? isso, a rola, eu não vi essas fases que tu fez a referência na rola, ela é uma cadela muito bonita, por sinal. Mas eu vi em alguns dos meus cães exatamente isso. À medida que a gente vai mexendo, vai aparecendo uma cor mais viva, uma cor mais intensa, Uhum, sabe? E quando a gente não mexe, fica algo assim. Vou te dar como exemplo o meu cão preto. Eu tenho um preto e branco que, quando eu não mexo no pelo dele por muito tempo, ele começa a ficar como se fosse acinzentado, uhum. sabe? Perde um pouco o brilho, fica bem distante do ideal, sabe? Até porque no cachorro preto o subpelo é mais claro, tá? O subpelo é cinza. Então, se você não mexe, o subpelo cresce bastante também. Ele não vai crescer do tamanho que cresce um pelo primário, mas ele cresce também. Então, às vezes, assim, você não mexeu muito, aquele pelo, o pelo duro, ele enfraquece, ele não tem volume e você começa a ver um pouco mais do subpelo. Por isso que às vezes dá uma aparência mais acinzentada, né, no pelo, né? E também tem Exato. tem a, tem a incidência do sol, né, também no pelo preto, né? Que às vezes deixa o pelo um pouco Isso. mais, com aparência mais ruiva, vamos dizer assim, né? Exatamente isso, exatamente isso. Eu queria pedir nesse momento a ajuda de algum dos colegas do departamento que eventualmente tenham alguma pergunta para fazer, ou do pessoal que está assistindo a gente mesmo também, qualquer dúvida que tenha é muito bem-vinda. Eu creio que você vai conseguir responder muito bem, como tem respondido tudo até então. Estou bem contente mesmo com essa Ai, que live. bom, E eu acho que vai ser muito útil para muita gente. bacana, bacana. Aí o João, gente, é nosso assistente nas exposições. Ele conhece os nossos Jack, conhece o Jack da Gabi. Boa noite, João. Muito Já teve bom. experiência aí com Bem, pelo duro. não tendo nenhuma outra pergunta, assim, eu não me apresentei de início, meu nome é Eusébio Scartin, sou proprietário do Canil Jacks do Capibaribe, membro do departamento Carioca da Raça, e, enfim, estou muito contente de poder tirar umas dúvidas que até eu tinha, sabe? Certamente vou fazer melhor o handshake dos meus cães e tudo mais. E muito obrigado pela participação, Daniel. Imagina, que eu Muito à obrigado. disposição. Estou à disposição. Apareceu uma pergunta aqui, Eusébio. Deixa eu só ver Eita, aqui. vamos ver. Qual é o tempo de aposentar o cãozinho para o rende? Não tem tempo. Eu tive um cliente de Dachshund que os cachorros morreram com 14 anos. Uma morreu com 14, outra 16. Ele trazia para fazer. Um Schnauzer Standard também morreu com 17 anos. E desse tempo inteiro foi. Até nasceu na minha casa essa Schnauzer Standard.
Ele fez assim, até cachorro aguentar. Claro que o processo você tem que adequar à idade do cão, né? Não é Sim, mais vai demorar um pouco mais, você vai precisar ter um pouco mais de paciência, mas não existe um limite para você aposentar e fazer hand stripping. Eu acho que enquanto o cachorro te der condições de fazer, eu acho que a gente pode fazer. entendi. Daniel, uma última dúvida minha. Eu conversei com algum colega criador, não me lembro quem exatamente. É, eu adoto a seguinte postura. Quando eu tenho cadelas, que elas estão no cio, vão cruzar, então em todo esse período, até elas passarem a ser lactantes e tal, eu não costumo mexer muito no pelo. Eu deixo elas bem à vontade para correr e brincar. Elas praticamente é, existem apenas para a maternidade nesse momento específico. Sabe, eu não me preocupo com a aparência, de certa forma. Elas ficam mais sensíveis no período em que elas estão em cio, ou estão em situação de prenhez, ou é algo que varia de indivíduo a indivíduo? Olha, eu faço igual você, Eusébio. A cadela acasalou, a gente mantém banho, mantém. E assim, ainda a gente tem um agravante aqui, né? Que é frio, né? Então, quanto mais pelo a mãe tiver, melhor pra gente, melhor para os filhotes, melhor para a maternidade, né? Então, na parte, eu acho assim, tem uma alteração hormonal grande, tá? Na fase desde da gestação até depois que a cadela para. A gente fala que às vezes os cães voltam da prenhez, tem umas que voltam ótimas, tem umas que voltam um fiapo, né? Volta sem pelo, cai pelo. Então, durante a prenhez, até depois delas desmamarem, eu não me preocupo com a aparência também, tá? Eu acho realmente que esse é o momento da cadela se dedicar a ninhada, se dedicar a produzir leite. Eu não gosto de nenhum fator externo para atrapalhar nesse processo. Perfeito, 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 muito bem colocado. Deixa eu só fazer um agradecimento, além de agradecer a ti, aos nossos colegas de departamento, a Carol, do Blackjack, a Gabriela, do Jack Test, a Jéssica, do Australian Jack Russell, a Larissa, do Jungle Jacks, tá? O Jack King of Mountain, do nosso amigo Alexandre e Davi, seu esposo. E se tiver alguém que eu estiver esquecendo, meu Deus, eu esquecendo de mim, do, do Canil Jacks, do Capibari, do Instagram, Jack Russell Recife. São muito bem-vindos para tirar qualquer dúvida. E o que eu não puder, eventualmente, esclarecer, eu certamente encaminho para bons profissionais como você, Daniel. Com Certamente você vai poder certeza. tirar dúvida e tudo mais. Eu fico muito contente de poder indicar. Claro, ó, tem mais uma pergunta. Quanto tempo antes da E a exposição deve Laura começar a preparar? deixa eu só fazer uma parte, rapidinho. E a Laura do Jax Tupinambá. Por favor, Laura, me desculpa, eu esqueci de mencionar você. A gente falou tanto hoje lá pelo grupo. Perdão, perdão. Quanto tempo antes da exposição? Assim, é muito relativo. Acho que para o cachorro estar pronto para uma exposição, às vezes você tem um cão que demora 2 meses, 3 meses até o dia de você colocar. Tem que ser uma coisa muito programada e como a gente já disse nesse bate-papo, é muito individual o crescimento de pelo, tá? Mas geralmente um cão para ficar pronto e a gente começar a chegar onde a gente quer, mais ou menos uns 2 meses aí para começar a ficar pronto. Perfeito, perfeito. É porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que entregou o cão, ele com mais pelo do que um guaxinim, entrega o cão para o Handler vai resolver Semana que vem em já vou meia hora. escrever. Pois em meia hora e de repente está pronto, já está em pista. Não é isso, não é isso. E às vezes assim, né? A Gabi falou, sempre manda com mínimo 2 meses. É uma média, tá? Tem cães que demoram um pouco mais, aqueles indivíduos que não têm uma textura muito boa. Então, mas a média é 2 meses, tá? A partir de 2 meses, vamos colocar assim. Arretado, arretado. Daniel, muito obrigado. Eu acho que a gente explanou bem aí todas as questões a respeito do stripping e conto contigo para eventualmente a gente fazer uma outra live, se aprofundando mais ainda, se for o caso. Com certeza, eu agradeço aí o convite do departamento, agradeço a todos que participaram, todos que vão ver essa live, vai ficar gravada, bacana. E parabenizar mais uma vez, né? Olha aqui a minha mentora aqui, ó, Silvana Bottini.
Essa mulher, essa é uma enciclopédia de cães, viu, gente? Essa sabe Bom, de cachorro. Então, assim, é muito bacana essa iniciativa. Eu fico muito feliz. A sinofilia precisa disso. Realmente precisa. Então, vocês estão fazendo um trabalho excelente, estão de parabéns. A raça precisa disso também. A raça precisa dessa interação, dessa amizade, desse elo forte que vocês estão criando. Então, mais exatamente, uma vez, exatamente. parabéns a todos do departamento. Estou muito orgulhoso de vocês. Muito obrigado e fico muito contente de fazer parte disso mesmo. E avante. Boa noite, Daniel. Vou Boa encerrar noite. agora, mas muito obrigado mesmo, mais uma vez. Tamo junto. Precisando, estamos aí. Até mais, meu querido. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.